Lila Sundar. Lila. Lila Sundar. Faz por bem. Pode pegar para mim, novelaça. Obrigada. Ontem a gente falou, de forma resumida, sobre Gundicha Marjana Lila, a limpeza do templo de Gundicha. Você achou importante ter aqui? Não? Quem é Gundicha? Quem sabe quem é Gundicha? Quem era Gundicha Devi? Quem sabe? O senhor Jagannatha vai para o templo de Jagannatha, para o templo de Gundicha. E quem é Gundicha? Ela é esposa de Indradumna Maharaj. Esposa de Indradumna Maharaj. Por favor. Ela era uma mulher muito casta. Uma vez, Indradumna Maharaj, ele executou sacrifício de fogo. Os brahmanas estavam oferecendo ingredientes ao fogo e cantando mantra dos Vedas. Om Tad Vishnu Paramam Pada Sada Pashanti Surayo Devi Bhachaksharatatam. Esses são mantras dos Vedas. E fazendo assim, Swaha, Swaha, falando o nome de diferentes semideuses e semideusas. Om Indraya Swaha, Om Varunaya Swaha. Oferecendo mantras falando o nome dos semideuses. Mas a deidade que presidia os mantras não estava aparecendo no fogo. Entendeu? Quando você faz sacrifício de fogo, sacrifício de fogo, o ideal é que a deidade que preside o fogo apareça ali. Aí você pode pensar que o seu sacrifício de fogo foi bem sucedido. 107. Mas em Kali Yuga não é possível. Satya, Treta, Dwapara, Kali. Perdão, em outras eras, especialmente Satya, Treta e Dwapara. Especialmente Treta Yuga, que é a era em que as pessoas faziam muito sacrifício de fogo, em Treta Yuga. Quando, em Satya e Treta Yuga, eles faziam muito sacrifício de fogo. Naquela época, a deidade que presidia o sacrifício de fogo se manifestava e aceitava as suas oferendas. O nome disso é Purnahati, que é o fim da sua oferenda. É o Purnahati. Purnahati é quando termina o sacrifício de fogo. Aí você pega uns ingredientes, coco, também uns arroz doce, um pano vermelho, como é que chama? Um fiozinho vermelho, bota ghee, canta um mantra especial. Nessa ocasião, Jagyakarta significa a pessoa que é o executor
executor do sacrifício de fogo, ou dono do sacrifício de fogo, deve oferecer. Ele faz sacrifício de fogo. O Brahmana faz sacrifício de fogo em nome do dono da casa. Porque quem tem que fazer o sacrifício de fogo é o dono da casa. Mas ele não sabe cantar os mantras. Por isso que ele vai e pede para o Brahmana fazer para ele. Então, o Brahmana faz sacrifício de fogo em nome daquele pai de família, chefe de família, que está pedindo para fazer um sacrifício de fogo. Porque o dever do Brahmana é fazer sacrifício de fogo em nome de pais de família, de pessoas que, né, têm uma família. Indradumna Maharaj, ele está fazendo sacrifício de fogo, mas ele pediu para os Brahmanas estarem fazendo no lugar dele. Entendeu? Gundicha. Que nem o Sr. Ramachandra também fazia sacrifício de fogo. Tá ouvindo? Com a sua esposa, Sarna Sita, que era a Sita de ouro. Porque a Sita mesmo original estava em exílio no ashram de Valmiki Rishi. Por causa disso, Bhagavan Ramachandra, ele fez sacrifício de fogo com a sua esposa. Qual é o nome da esposa dele? Sarna Sita. Era a Sita de ouro. Era uma estátua de ouro da Sita, uma deidade de ouro. Ou seja, ele fez uma forma de Sita de ouro. Qual Sita? Sarna Sita. Entendem? Os Munis e Rishis com mantras poderosos, eles instalaram a deidade ali, de Sarna Sita. E a própria Sarna Sita de ouro, ela também oferecia os ingredientes. Swaha, Swaha, apesar de ser uma estátua, ela era uma deidade, não era comum, era viva. Se mexia. Para dar um exemplo, quem que faz o sacrifício de fogo? É um pai de família. Ele que vai fazer o sacrifício de fogo. Mas um pai de família, ele não sabe ele mesmo fazer o mantra. Então, ele precisa do Brahma, do sacerdote, para cantar os mantras para ele. Purohita é o Brahmana. Portanto, Indradumna Maharaj e a sua esposa estavam fazendo as oferendas dos ingredientes. Swaha, Swaha. O Brahmana cantava o mantra. Indradumna Maharaj pegava os ingredientes e oferecia. Ele falava o quê? Swaha. O Brahmana falava Om Indraya Swaha. Om Varunaya Swaha. E os Vaishnavas cantam Om Vishwakshane Swaha. Om Sanakaya Swaha. Sanatana Swaha. Ou seja, os Brahmanas geralmente cantam mantras de semideuses. E os Vaishnavas cantam com o nome de Krishna ou de seus devotos. O Swaha, as oferendas. E aí, o pai de família faz Swaha também e oferece. Então, o Brahmana fala Swaha e Swaha, Swaha. Eu falo Swaha, mas você está falando o quê? Ahá. Ahá é tipo assim, ai que dor, né? Por que você fala ahá? Você está com dor de ficar naquela posição em frente ao fogo, aí você fala ahá. Ahá. Tipo, quando que vai acabar esse negócio? Foi uma piada. Bom, Indradumna Maharaj, junto com sua esposa, qual era o nome dela? Gundicha, estavam fazendo um sacrifício de fogo. Swaha, Swaha, Swaha. Mas a deidade que preside o mantra, ela não se manifestava. Não se manifestava do fogo. Ou seja, o sacrifício de fogo não estava completo. Essa história de Satya Yuga. Em Kali Yuga, isso não é possível.
Por isso que em Kali Yuga sempre o sacrifício de fogo é cantar os santos nomes. Nama Yagya. Conseguiu ligar? No rádio? Em Sata Teta Dwapara, quando eles cantavam os mantras, a deidade que presidia o fogo e tal aparecia e dava bênçãos. Em Kali Yuga você não consegue ver diretamente. Mas de qualquer forma a deidade que preside o mantra se manifesta, mas você não consegue ver. Se manifesta ou não? Sim, a deidade que preside o fogo se manifesta. Mas tem várias regras sobre isso. Se você fizer direito o sacrifício de fogo bem apropriadamente, a deidade que preside o mantra vai se manifestar sim do fogo. Mas não são todos que podem ver. Quem consegue ver? Aquela pessoa que tem o coração bem limpo e asseado consegue ver. Aquelas pessoas que têm o coração contaminado por luxúria, raiva, inveja, não conseguem ver. Entende? Já viram a foto, às vezes, da deidade aparecendo nas chamas do fogo? Muito belas. Se manifestam sim. Esse é o processo. Se você fizer direito o cantar dos mantras no sacrifício de fogo e oferecer os ingredientes, a deidade que preside o mantra vai aparecer do fogo. Outro ponto também, se o mantra você está cantando, mas a pronúncia não está apropriada, não é certa, você vai ter uma reação ruim, uma consequência danosa, má reação. Então, o que deve ser feito é, o sacrifício de fogo tem que ser feito por uma pessoa perfeita. Senão vai ter um grande problema que vai acontecer. Srila Shukadeva Goswami falou toda essa história. Fala qual é o nome dele. Vritrasura. História de Vritrasura. Eles estavam fazendo sacrifício de fogo e eles queriam falar Indra Satro Vivardasa. Era para eles falarem isso. O que significa? O inimigo de Indra deve morrer, ser destruído. Indra Satro Vivardasa. Obrigada, gente. Mas quando eles cantaram com a pronúncia que não estava certa. E aí acabou que Vritrasura, que é o inimigo de Indra, se manifestou. Em vez de morrer, ele se manifestou. Porque eles cantaram errado o mantra. Indra Satro Vivardasa. Eles falaram em vez de Indra Satro Vivardasa. Então, ou seja, quem é o inimigo de Indra deve se manifestar. E aí Vritrasura veio. As escrituras explicam, portanto, devemos cantar o mantra apropriadamente. E a pronúncia deve ser perfeita. Sacrifício de fogo é assim. O mantra deve ser cantado apropriadamente. Com a pronúncia perfeita. Mas em Kali Yuga, não é possível. Por isso se diz, ok. De qualquer forma, cantem e Deus vai aceitar o seu humor. Bhavagrahi Janardana. Você pode falar Vishnave Namaha ou Vishnaya Namaha. Deus aceita o seu humor. Os dois são iguais. Deus aceitará o seu bhava, o seu humor. Deus irá aceitar o seu humor, o seu bhava. Uma criança, um bebê, não consegue falar o nome do pai direito. Pai, ou pitadi, ele fala pá, não sabe falar papai ou pai, né? Uma criança. Mas mesmo assim o pai não aceita o amor da criança, o humor que ela fala. Da mesma forma, um neném não consegue direito cantar o nome do pai.
pai, ou mãe. Mas de qualquer forma eles aceitam o humor. Bhavagrahi Janardana. Da mesma forma, nessa Kali Yuga, isso é muito fácil. Deus aceitar o seu humor. Entenderam? Em Kali Yuga, há muitas concessões. Não significa que porque tem concessão, todo mundo vai entrar nessa exceção. Você não pode falar isso também. Entenderam ou não? Ou seja, você tem que fazer sacrifício de fogo com uma pronúncia apropriada. E aí Deus vai aceitar a sua oferenda. Indradumna Maharaj, ele fez sacrifício de fogo com a sua esposa. Qual é o nome dela, gente? Fala. Qual é o nome? Gundicha. Gundicha. Tá ouvindo bem? Já era quase o momento de terminar o sacrifício de fogo. Botaram os ingredientes, mas a deidade do mantra não aparecia. A mente de todos estava muito perturbada. Por que a deidade que preside o mantra não aparece, mantra de Statri Devata? Então, Indradumna Maharaj começou a orar a Deus. Ó Deus, o que eu fiz de errado? Eu fiz o sacrifício de fogo tudo direitinho, com brahmanas, etc. Os brahmanas estão cantando direitinho, tudo. Se você faz sacrifício de fogo, é necessário que você tenha um brahmana, ingredientes perfeitos. Ingredientes. Indradumna Maharaj disse: eu dei os ingredientes perfeitos para os brahmanas usarem. Coco, madeira. Que tipo de madeira? De lenha? Lenha de sândalo foi usada. Sândalo. Se você faz sacrifício direitinho, você vai precisar de qual madeira? Lenha de sândalo. Tem que ser madeira de sândalo. Ouviu? Na verdade, é necessário 5 tipos de madeiras. Se eu falar tudo sobre sacrifício de fogo, o assunto vai ficar muito alongado, então não é necessário, mas é verdade. Em Kali Yuga também não é tudo possível, então fazer o que, né, em Kali Yuga? Que tipo de qualquer madeira que venha, você só usa e faz sorrar. Entende? Especialmente na Europa, ou países pobres, eles têm madeira bem pequenininha, que não é de sândalo. Não. Qual madeira? Diferente, ou da selva, qualquer coisa, corta. Quando a gente faz sacrifício de fogo, eles trazem essas madeiras e fazem barulho, pot. E aí o fogo, acho que a madeira estala, né? O fogo estala e faz muita fumaça. Acho que também quando a lenha, enfim, o tipo de lenha que eles trazem não é perfeito. Aí o fogo fica estalando e faz muita fumaça. Para fazer sacrifício de fogo é necessário de madeira perfeita, você tem que usar. Madeira perfeita. 5 tipos de madeiras perfeitas existem. Amra, Bokul, Paco. 5 tipos de madeiras. Amra means mango. Então é manga. Mas enfim, eu não vou falar agora sobre essas coisas. Só mencionei. Dessa forma, portanto, a deidade que preside o mantra não estava se manifestando. Indradumna Maharaj, os brahmanas, a mente de todos ficou muito perturbada. O sacrifício já estava prestes a acabar. Os mantras já estavam no final. Quase acontecendo Purnahoti, que é o final da cerimônia. Indradumna Maharaj orou ao Senhor
e falou, ó Senhor, o que eu fiz de errado? Whose fault? Brahman's fault? Foi erro meu ou do Brahmana? Aí nesse momento, uma voz aérea dos céus falou, ó Indradumna Maharaj, Brahmanas, they have no any fault. os Brahmanes não fizeram nada de errado. Eles fizeram um sacrifício de fogo, On behalf of you, Prabhupada. né, por você, e fizeram direitinho, eles não fizeram nada de errado. Então quem fez coisa errada? They told, Aí a voz aérea disse, hey, Indradumna Maharaj, your ó wife, Indradumna Maharaj, a sua esposa, Gundicha, Gundicha, she's thinking, I am the wife of Indradumna. ela pensa que ela é sua esposa. That means you are. Ela pensa que ela é esposa de Indradumna Maharaj, ou seja, ela tem Bodily concept. falso ego, concepção corpórea, perdão, ela tem identificação corpórea, ela acha que é o corpo. We have many kinds of bodily concepts. Nós temos muitas identificações corpóreas ou não? I'm king, Eu sou rei, I'm Brahmana, I'm eu sou um Brahmana, um Kshatriya, Vaishya, Shudra. Isso é identificação corpórea, Dehatma Abhiman. Eu sou inteligente, eu sou burro, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou velho. Tudo isso é o quê? bodily, Concepção corpórea, they are Atma. Dehatma Abhiman. If you have Dehatma, Se você tem Dehatma Abhiman, concepção corpórea, then mantra distat a deidade que preside o mantra de Statri Devata, não vai aparecer. Indradumna Maharaj disse, então é a culpa de quem? Da sua esposa, Gundicha. because she's thinking, Porque ela está pensando que ela é uma mulher casta. I'm the wife of King Indra. De que ela é esposa do rei Indradumna Maharaj. Entende? Because when you sit, Porque na hora de se sentar no sacrifício de fogo, você tem que pensar que você não é o corpo, mas sim que você é o servo do servo do servo de Krishna, que é o amado das gopis. Mas Gundicha Devi estava pensando que ela era uma mulher casta, esposa de Indradumna Maharaj. Então o que fazer? Então Gundicha Devi pegou o nariz, piercing de nariz dela. O nome disso é Nakchan. O piercing no nariz. Quem é casada usa piercing no nariz. Essa é a cultura védica. Hoje em dia, todo mundo bota. Até homem bota piercing no nariz. Quem é casado, quem não é casado. Quem é mulher, quem é homem. Todo mundo usa piercing no nariz, você não consegue nem reconhecer. Quem é mulher, quem é homem. Verdade ou não é? Todo mundo tem. Isso se chama a tradição, é a moda hoje em dia. Fashion. É a moda de hoje em dia. É a moda. Senta aqui. Você é casado? Não. Por que você tem piercing no nariz então? Porque é moda. Hoje em dia todo mundo usa piercing no nariz, até homem, mulher. Você não sabe. Você é casado ou não? Então por que você tem piercing no nariz se você não é casado? O Gurudev perguntando para a devota. Ela falou, eu tenho estilo, eu sou casada com Krishna. Entendeu? Diferentes tradições. Até os homens hoje em dia usam piercing. Por quê? Piercing no nariz. Gurudeva, you mean here or here? Here or here? On top of the nose or in the middle of two nostrils? Tá, Gurudeva, tô falando do... Tá, peraí. É o quê? Não no septo. Você pode botar... Se você não for casada, você pode botar a piercing no nariz, aqui em cima. Mas geralmente quem é casada não bota, mas o Gurudeva tá falando do septo, na verdade. Que só mulher casada usa no septo. E hoje em dia até homem bota no septo, traduzir errado. É o septo. Quem não é casada não usa no septo, piercing, na Índia. E só mulher usa. Se você é casada, você pode ter um piercing no seu septo. Entendeu? Septo.
Mas na Índia, até mesmo no piercing do nariz normal, também geralmente só quem é casada bota, mas hoje em dia já é diferente. Shrimati Radhika, ela é casada, por isso que ela tem. Quem não é casada não deve botar. Quem for casada... como é que você vai reconhecer quem é casado e quem não é? Diferentes, por exemplo, na Bengala. Quem é casada usa a pulseira, saca, é aquela pulseira branca de concha, saca? Assim você consegue reconhecer, a pessoa é casada. Entende? Quem não é casada não usam pulseira branca. Pulseiras normais, tudo bem. Mas se você é casada, aí sim você bota pulseira branca de concha, chama chaka, que é a pulseira de conchas. É muito auspicioso usar aquilo ali. Shrimati Radhika também usa. Sindur, saca, Shrimati Radhika usa isso aí. Pozinho vermelho, a pulseira branca. Então, nessa ocasião, ela tirou o septo, ou seja, a Gundicha foi e tirou o piercing do septo, ou o brinco do septo. Tirou o brinco do septo e jogou. E aí o piercing rolou, e entrou dentro do fogo, o piercing do septo. Por isso, se você for lá em Jagannatha Puri, tem um local que se chama, no templo de Gundicha, tem um local que se chama Nagchana Darbajar, a porta do brinco do nariz que rolou e entrou naquele local. Por isso, aquele local se chama Nagchana Darbajar. Voltando. Quando Gundicha Devi tirou o piercing do nariz, jogou, é o septo, tá, gente? É o piercing do septo, né? Do septo, né? A deidade que preside o fogo se manifestou. She removed the septo. Foi? Oh, no, from here. Tá. Você... Gurudeva falou, você tem no septo? Ela falou, eu tinha, mas acabei de tirar, que você mandou tirar o piercing do septo. Eu tirei. Mandou tirar, eu tirei. Cadê o seu brinco? Guardei. Aonde? Gurudeva quer saber onde que ela botou o brinco do septo. Ela acabou de tirar, ó. Gurudeva mandou e ela tirou na hora o piercing do septo. Navalatika Didi. Eu não tinha visto o seu piercing no septo. Ela falou, mas é que era muito pequenininho. Aí não dava pra ver, né? Então o nome disso é Nagchana Darbajar. É a porta lá onde o piercing rolou e entrou na fogueira. Entenderam? Bom, continuando. Em Dhamma Maharaj, em recordação a tudo isso, construiu um templo ali. O nome desse lugar é Gundicha Templo, o templo de Gundicha. Jagannatha Devi está indo do templo de Jagannatha para o templo de Gundicha. Quem é Gundicha Devi? Gundicha é a esposa de Indradumna Maharaj. Uma história muito bonita. Bom, continuando. Jagannatha Deva, uma vez por ano, saía do templo e ele ia para o templo de Gundicha. Ele vai, né, para o templo de Gundicha uma vez por ano para descansar. Como eu mencionei para vocês, tem o Snana Yatra. E o Senhor Jagannatha tomou um banho demais. Tomou um banho muito longo no Snana Yatra. E aí, por causa disso, ele ficou com um resfriado. E aí, no dia seguinte, o Senhor Jagannatha ficou doente. Muita febre. Ficou com o nariz escorrendo. E aí, por 2 semanas, o Senhor Jagannatha não deu darshan. Depois de 2 semanas, o Senhor Jagannatha
falou para sua esposa Lakshmi Devi: estou indo para algum lugar. Vou dar uma volta. Mas ele não disse aonde ele estava indo especificamente. Falou, eu estou indo dar uma volta. Mas não disse para onde. Por quê? Eu tenho que dar uma esparecida. Respirar novos ares. E assim eu vou recuperar, ficar firme, forte na minha saúde. Se você está meio resfriado, e depois de 3, 4 dias você quer se recuperar de vez, você fica num local sozinho para descansar bem. Um local bem agradável. Às margens de um rio, por exemplo. Ou a praia. Na praia, uma casa de praia, né? Você vai dar uma descansada. É bom ou não é? Muito bom. Aí você descansa. Toma praçada. Descansa. Só praçada e descansa. Praçada e descansa. Mas na filosofia Vaishnava não é assim. Qual que é o descanso? É a hora do Harikatha. Mahaprasada, Harikatha, Harikatha, Mahaprasada. Esse é o descanso. Cante santos nomes. Cante santos nomes e tome Mahaprasada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, continuando dessa forma. Jagannatha Deva, o Senhor Krishna, foi para onde? Para o templo de Gundicha. Muito bonito esse local. Ficou descansando lá. Mas lembrando, Jagannatha não falou para Lakshmi. O Senhor Jagannatha não contou para Lakshmi onde ele estava indo. Porque senão ia ser uma encrenca. Entendendo? Tem algumas coisas que você não deve contar para sua mulher. Senão vai gerar uma encrenca no relacionamento. Hã? Que tipo de coisa você não deve falar? Que tipo de coisa você não deve contar para sua mulher? Não vou falar para vocês, mas vocês devem saber disso. Senão vai gerar um grande problema, uma encrenca, um problema grande no relacionamento. Jagannatha Deva não contou para Lakshmi Devi. Só falou, estou indo para algum lugar, para dar uma volta. Para onde? Vou dar uma volta, vou dar por aí. Para onde? Por aí. Falou bem, né? Onde você vai? Para algum lugar. Aonde? Algum lugar. Por aí. Às vezes eu faço uma piada muito legal. Que é o seguinte. Uma vez o marido, ele tinha que ir para algum lugar. Ele tinha que dar uma volta. Para algum lugar. Algum lugar. Qual lugar? Algum lugar. A esposa, o marido disse para a esposa, estou indo para algum lugar. Então prepara para mim uma marmitinha para eu levar para a viagem. Que o marido ia para algum lugar. Algum lugar. A esposa preparou como se fosse a mala do marido, né? Como é que se chama? Mala, Gurudeva, em português. Mala em português. Mala. We say mala. Yeah. Suitcase. Yeah. Em hindi, mala significa guirlanda. Mas em português, mala é uma mala de viagem. É. Enfim, é cultura. Então, quando o marido vai viajar, a cultura é que a mulher que prepara a mala do marido. Arruma a roupa dele, não sei o que vai levar. E aí, no dia seguinte de manhã, o marido tinha que ir para algum lugar. Para onde que ele ia? Algum lugar. Aí, depois,
A esposa perguntou her husband, para o marido: could I ask one question? posso te fazer uma pergunta? Then husband told, O marido falou: claro, sim, pode me fazer. then wife is very A esposa era muito esperta, falou: not now. não, mas não vou fazer agora, não. Then husband again asked, O marido perguntou depois de novo: I asked, pergunta, what is your question? qual a pergunta que você quer fazer? Wife said, no, no, A esposa falou: não, não, mais tarde eu faço. Mais tarde eu pergunto. So night time, E aí, à noite, husband is going to sleep. o marido estava indo dormir e o marido pensou: So what question? qual pergunta minha esposa quer me fazer? Whole night plus Então ele ficou a noite inteira pensando naquilo. problem. Um grande problema, né? Why Porque se a esposa fala que ask one vou te fazer uma pergunta, é porque já que pergunta, né? prepare give Eu tenho que estar preparado para dar a resposta perfeita. Senão ela vai ficar muito brava comigo. understand? Não, ela não é, entenderam? If you not give Se você não responder direito the question of a pergunta da sua esposa, da sua mulher, then husband wife will become a sua mulher vai ficar muito brava. so for this regard Portanto, husband told o marido passou a noite inteira pensando: my wife she I will ask one question. vou fazer uma pergunta. What question? Qual pergunta? What she will ask me? O que ela vai me perguntar? Whole night Ele passou a noite inteira sleep. sem conseguir dormir. Senta mais pra... Then early in the morning Essa noite inteira sem conseguir dormir. husband E aí de manhã, prepare to go. o marido Then husband asks estava preparado para ir e perguntou para a esposa: me diga, question. qual a pergunta que você tem? No, no, not now, not now. Aí ela: não, não, agora não, agora não. Ele falou: mas agora já estou indo, eu quero saber, agora já estou indo quase. But again husband Aí o marido falou: fala para mim, qual a pergunta? no, 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 I will tell you. Ah, e depois te pergunto. Depois não, estou indo agora, fala agora. Then almost husband O marido já estava prestes a pegar a mala para sair, para levar. Era uma malinha. and coming out from the door house. Prestes a sair da porta de casa. And again husband said, Aí o marido falou: vai, me fala, qual é a pergunta que você tem? Then husband wife told, Aí a esposa falou: é muito simples a minha pergunta. "You come Quero saber back." quando é que você volta. Quando você volta? É a minha pergunta. Quero saber quando você volta. You understand? Entenderam? When Quando você vai voltar? you Quero saber quando você vai voltar. Por que você não falou ontem isso aí? Por que ficou enrolando para fazer essa pergunta? good question or not? Boa pergunta, não. If anybody is going, Se alguém está indo para algum lugar, what will you say? o que você vai fazer? Falar. When? Quando você volta, né? Normal essa pergunta. Understand? This is simple. Isso é muito simples. Understand? Entende? You are going, then you will ask. Então você está indo, aí vão perguntar: quando você volta? No, for you are going. É só tipo: vai indo, vai embora mesmo? Não, quando alguém está indo, você sempre pergunta para volta. Essa etiqueta tem, inclusive. Se alguém vai viajar, você pergunta quando ela volta. Entenderam ou não? Okay, now, Lakshmi Thakur Bom, Jagannath Dev Jagannatha. did not O senhor Jagannatha não falou para tell Lakshmi you where I am going. Just he onde told, ele estava indo. I am going somewhere. Só falou que estava indo para algum lugar. Algum lugar. Lembre-se desse somewhere, algum lugar. But Lakshmi Devi, she is very clever. Lakshmi Devi era muito esperta. She has many. Ela tinha muitas espiãs, confidentes. Entende? Where is going? What is going? De olho no marido dela para ver onde que o marido estava indo. But Lakshmi Devi told, Lakshmi Devi falou: oh my husband, ó, meu marido, you are going, but should not go alone. você está indo, mas você não deve ir sozinho. You are sick. Porque você está doente. You are sick. Você está doente, sua saúde não está Good condition. não tá forte. Então você não deve ir sozinho. Você vai ficar com fraqueza. Must be someone go. Então é bom alguém ir com você. Then Krishna told, Krishna disse: ok. Baladeva, who can go with me? Lakshmi Devi Baladeva pode ir comigo. said, Baladeva, who can go? Mas Lakshmi Devi pensou: Baladeva pode até ir, mas eu quero que One lady. uma mulher vá junto também. Why? Por quê? A lady cannot digest. Porque a mulher não aguenta guardar segredo, né? Então ela vai acabar falando a verdade onde está Jagannatha. Vai falar ou não vai? Very dangerous.
É muito perigoso isso aí. Mulher não guarda segredo. Não consegue digerir nada dentro de si, ou seja, não aguenta guardar. Se você conta qualquer coisa para uma mulher, você fala assim, ó, isso é muito segredo, isso aqui não conta pra ninguém esse segredo. Ela vai falar, claro, não vou contar pra ninguém. E aí, imediatamente, você vai ver que ela liga pra amiga dela e fala, ó, tal coisa aconteceu, mas ó, não conta pra ninguém. Aí essa amiga também conta pra mais uma, ó, tal coisa aconteceu, não conta pra ninguém. E assim vai o mundo inteiro ficar sabendo. Por causa disso, Lakshmi Devi disse, tá bom, o seu irmão Baladeva pode ir com você, mas tem que ir uma mulher também. Quem irá? Sua irmã, Subhadra. Quem? Subhadra vai junto. A irmã. Porque Lakshmi Devi sabe, ela sabe, que Subhadra não ia aguentar segredo, guardar segredo, esconder nada, e ia contar para Lakshmi onde estava Jagannatha. Krishna falou, tá bom, tudo bem. É minha irmã mesmo, tudo bem. Então quem foi com Krishna? Foi Baladeva Prabhu e Subhadra Devi e Jagannatha. Essa é a ordem do Ratha Yatra, né? Que os três vão. Se você for lá em Jagannatha Puri, qual a primeira carruagem que vai na frente? É a carruagem de Baladeva. Já foi lá? A carruagem de Baladeva primeiro. Depois a carruagem de Subhadra. E depois Jagannatha. Dessa forma, portanto, as pessoas geralmente ficam em volta do carro de Jagannatha. Já viram? Você nunca foi para Jagannatha Puri? Nunca? Ela foi só em abril para Puri. Você não foi dessa vez? Não? Você não... Depois de Navadvipa Parikrama, você não foi para Puri? Ela falou, sim, fui em 2023 com o Senhor Gurudeva. Eu fui com o Senhor depois do... Você teve o Darshan de Jagannatha? Só viu o Patita Pavana. Dessa forma, portanto, Jagannatha é muito misericordiosa. Uma vez por ano, ele sai do seu templo e ele dá o seu darshan para todo mundo. O Senhor Jagannatha é Patita Pavana. Ele é o salvador de todas as entidades vivas caídas. A tradição é que quem não é hindu, quem é pária, quem não faz parte do sistema hindu, não pode entrar dentro do templo do Senhor Jagannatha. Por isso, o Senhor Jagannatha ele sai do templo e faz essa lila toda, que se chama Ratha Yatra, o Festival das Carruagens. Entenderam? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou vendo essa lila, esse passatempo, de como o Senhor Jagannatha estava indo do templo de Jagannatha para o templo de Gundicha. Essa tradição está acontecendo desde tempos da antiguidade, de Satya Yuga. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu apenas mudou o humor. Porque o mesmo Jagannatha vai do templo de Jagannatha para Gundicha. Mas qual é o humor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Mahaprabhu pensava, Jagannatha é o próprio Krishna. Ele está indo de Kurukshetra para Vrindavana. Entende? Aishwarya Dham, morada da opulência, para Madhurya Dham, morada da doçura. O que eu falei? Aishwarya Dham para Madhurya Dham. Aishwarya é opulência, indo para a doçura. Ou seja, o sadhaka, fazendo bhajana sadhana, primeiro ele entra no modo de Aishwarya. E aí, pouco a pouco, ele entra no mundo de doces escrituras.
I'm Raganuga Se Bhakta. você falar, não, mas eu sou um Raganuga Bhakta, um devoto com devoção espontânea, não preciso seguir regra nenhuma das escrituras, não. That big problem. Isso vai gerar um grande problema. Por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur explica: Vidhi Marga Ratnajani. Quem faz Bhajani Sadhana Vidhi Marga, rules and em Vidhi Marga, seguindo as regras e restrições das escrituras, Adu Guru Padasraya, taking shelter and respect of Guru, Diksha, primeiro se abrigar nos pés de lótus do Guru, Diksha, Shiksha, and learn Shastras. aprender as escrituras ou Shastra Siddhanta. After receiving Diksha, you have to Depois de learn receber Diksha, você tem que aprender Shastra Siddhanta. Isso é muito importante. Diksha, Shiksha, and Vishram Venu Guru Sar Gurudev. Sirva Gurudeva com intimidade. This is the process. Esse é o That processo. means we have to follow the 64 limbs of Devemos seguir os 64 angas de Bhakti, 64 membros da prática devocional. how many limbs of Bhakti? Quantos itens da prática devocional? 64. This. And step by step. Passo a passo. And Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhakti Rasamrita Sindhu. Srila Rupa Goswami Pada. Nesse livro, Srila Rupa Goswami explicou claramente. And Adu Guru Mukha Harikatha Sarvanam. No começo, Listen, Harikatha from devemos ouvir Harikatha de Guru Pada Padma. Guru Mukha Padma Vakka Chittete Koriya Vaikka Arna Parihamaya. Nartam Das Thakur. Prem Bhakti Narottam Das Thakur, no Prema Bhakti Chandrika, explica claramente. If you not listen, Se você não ouvir Harikatha de Gurudeva, so how do you know como você saberá what is the conception of Guru? qual é a concepção do Guru, Guru Vichar? Guru Siddhanta, I do know. Como você vai entender o Guru Siddhanta? This is good. Verdade ou não? Even you will ask, Se alguém te perguntar what is the qual é conception? a concepção Siddhanta. Siddhanta do seu Guru, You never listen. você nunca nem ouviu, What do you say? então o que você vai conseguir dizer? You listen here and there. Você ouviu aqui, ali, qualquer coisa, e você responde aqui. Qualquer coisa? Não. Portanto, Srila Vishwanath Chakravarti Pad, no comentário do Bhakti Rasamrita Sindhu, ele explicou: Ado Guru Mukhat Harikatha Shravanam. No começo, devemos ouvir Harikatha da boca de lótus de Gurudeva. Isso é muito importante, porque aí você vai ter confiança. Você vai se ter autoconfiança. Autoconfiança virá. Autoconfiança é a melhor confiança. Atma Vishwasa, você confiar em si mesmo. Você vai confiar em si mesmo. Atma Vishwasa. O meu Gurudeva disse, você vai ter essa certeza absoluta, porque você ouviu diretamente de Guru. Isso é verdade absoluta. Que nem, por exemplo, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj. Bhakti Pragyana Keshav Maharaj falou: eu ouvi tal coisa de meu Gurudeva Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada, e essa é verdade absoluta. Às vezes, parece ter uma diferença entre a fala de Diksha Guru e do Shiksha Guru. Difference. Controversy. Uma contradição. Contradição. Não é uma contradição, mas parece. Você acha que é uma contradição entre o que o seu Diksha Guru fala e o seu Shiksha Guru. Às vezes. O Diksha Guru fala uma coisa e o Shiksha Guru fala tipo outra, de acordo com a sua percepção. Como você reconcilia essas verdades? O Diksha Guru é a Rupa de Krishna, a forma de Krishna. E o Shiksha Guru, a Swarupa de Krishna. Não tem diferença entre um e outro. Os ambos são iguais, mas às vezes é muito difícil reconciliar a concepção do Diksha Guru e do Shiksha Guru. Como, por exemplo, Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele fala uma coisa. E Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, no seu comentário, ele fala outra coisa. Parece a mesma coisa que eles falam, mas tem uma pequena diferença. E às vezes você não consegue reconciliar as aparentes contradições. Na época de Srila Bhakti Pragyana Keshav Maharaj, todos os seus irmãos espirituais estavam juntos falando sobre essas coisas, discutindo o comentário de que Bhaktisiddhanta Prabhupada falou tal coisa
num verso, Bhaktivinoda Thakur e Srila Bhaktivinoda Thakur falou tal coisa no mesmo verso. Como reconciliar os dois? O que Bhaktisiddhanta falou e o que Bhaktivinoda Thakur? Porque os dois são íntimos de Srimati Radhika, né? Tanto o Bhaktivinoda Thakur, que ele é Kamala Manjari, e Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele é o quê? Nayana Manjari. Então, muito íntimo e querido da Srimati Radhika também, né? Os dois. Como você poderia reconciliar, então? Duas afirmações aparentemente contraditórias. Aí todos os irmãos espirituais de Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj estavam encontrados juntos, reunidos. Naquela ocasião, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj disse: o que o meu Gurudeva diz, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada diz, é a verdade absoluta. Porque o que Gurudeva disse, isso é a verdade absoluta. Talvez não entendamos a concepção de Bhaktivinoda Thakur, mas às vezes não é possível reconciliar. Então você tem que dar ênfase a qual? As palavras do seu Guru. Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj disse: eu ouvi tudo isso diretamente da boca do meu Guru, Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada. Então isso é Guru Vai, que é as palavras do Guru. Esse é o ponto. Por isso, Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koryaika. Devemos guardar no coração as palavras do Guru e não ter mais nada em nossa mente. Portanto, dessa forma, Ado Guru Mukhat Harikatha Sravarnam. Srila Vishwanath Chakravartipada explica: se você não ouvir Harikatha do Guru, como que você vai desenvolver essa autoconfiança? Entenderam ou não? A autoconfiança não virá. Porque diferentes Vaishnavas dão diferentes interpretações e opiniões acerca dos temas. Não é verdade? Isso é verdade. Apesar das opiniões todas serem a mesma, isso é verdade. É muito difícil reconciliar tudo isso. Vishwanath Chakravartipada explica: Ado Guru Mukhat Harikatha Sravarnam. Você assim vai desenvolver autoconfiança. Como Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj disse: eu conheço o meu Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. E o que ele disse é a verdade absoluta. Presto minhas reverências para todos os outros acharyas, mas eu tenho fé nas instruções do meu Guru. Isso é muito importante. Por que eu estou falando tudo isso? Fala. Existem 64 angas ou membros de Bhakti, itens de serviço devocional. O primeiro, se abrigando no mestre espiritual. Sem receber Diksha Mantra do Guru, você nunca irá desenvolver sua vida espiritual. Hoje em dia tem muita gente que perturba, cria perturbação. E por isso que a mente de todo mundo fica perturbada, porque tem muita gente que fica criando esses problemas. Ah, tal pessoa falou não sei o que lá, outra pessoa falou não sei o que. Gera uma grande confusão. Porque essa agora é a era de Kali. Kali significa exatamente desentendimento, confusão. Esse é o ponto. Vocês entenderam ou não? Isso é muito importante. Por isso que Vishwanath Chakravartipada, o que ele escreveu? Ado Guru Mukhat Harikatha Sravanam. Porque aí você vai desenvolver autoconfiança se você ouvir Harikatha diretamente do seu Guru. Eu ouvi esse Katha do meu Gurudeva. Isso não é minha própria concepção. Como o Shukadeva Goswami Pada disse.
Parikshit Maharaj ele fez uma pergunta para todos os sadhus, Karmi Sadhu, Gyani Sadhu. Ele perguntou, se tem alguém que está prestes a morrer, o que fazer nessa circunstância? Diferentes sadhus deram diferentes opiniões. Karmi Sadhu falou, você tem que dar doação, caridade. Entende? Fazer caridade. Você tem muito dinheiro, então você deve dar em caridade, doação. Gyani Sadhu disse, Parikshit Maharaj, você deve adquirir conhecimento. Aí você vai obter a liberação. Yogi Sadhu disse, os yogis fazem o quê? Fazem sadhana do yoga, pranayama, etc. Ashtanga Yoga. Qual yoga? Ashtanga Yoga. Nirvikalpa Samadhi. Asana, Pranayama, Dhyana, Dharana, Samadhi. Tem dois tipos de samadhis. Savikalpa Samadhi, meditar na forma de Deus. E Nirvikalpa Samadhi, meditar na luz de Deus. Então os yogis querem se fundir em Paramatma. Mas, quando Shukadeva Goswami Pada chegou na Assembleia de Parikshit Maharaj, Parikshit fez a mesma pergunta. E aí o que Shukadeva Goswami disse? Etam nirvidyamanam. Ele falou esse verso. Eu agora te dou a conclusão que não é minha conclusão. Shukadeva Goswami disse. Quem está dando essa conclusão? Todos os acharyas anteriores. Yogi não, são os devotos. Devotos do Senhor. Bhakta Yogi. Qual tipo de yogi? Bhakta Yogi. Yoga significa unir. Se encontrar diretamente com Deus e servir ao Senhor. Yoga significa união. União significa o quê? Serviço. Quando você se encontra com Deus, significa que você serve a Deus. Seva. Bhakta Yogi. Yogi que no caso não é um Karma Yogi ou Jnana Yogi. Qual yoga que no verso significa o devoto do Senhor? Yogi não, Apinirni não. Qual é a conclusão dos devotos do Senhor? Harer Nama no Kirtana. Nesta Kali Yuga, devemos fazer o quê? Nama Adi, ou seja, cantar os santos nomes. Mahaprabhu disse, cante santos nomes, sem ofensa, você obteve o amor por Krishna. Como alcançar Krishna Prema? Cante santos nomes, sem cometer ofensas. Ou seja, abandone todos os tipos de ofensas, nama parada. Aparada chari loi Krishna não. Entende? Mahaprabhu falou. E a mesma coisa que Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj. Ó Maharaj Parikshit, ouça. Harer Nama no Kirtana. Cante santos nomes. Nama Sankirtana. O Srimad Bhagavatam começou com o Nama Sankirtana. O Srimad Bhagavatam fala sobre Nama Sankirtana, as glórias do santo nome, no meio também. E o Srimad Bhagavatam também termina com Nama Sankirtana. Entende? Muito importante. Especialmente em Kali Yuga. Devemos fazer Nama Sankirtana. Sem Nama Sankirtana, não iremos alcançar nossa meta da perfeição. No começo, no meio e no fim, toda parte cantar dos santos nomes. No começo e no meio. No meio, no começo, Adi. Adi, no começo, antes, faça Kirtana. A gente fez Kirtana no começo, né?
Madhi é um meio. No meio do Harikata, cante santos nomes. No começo, antes de começar Nama Sankirtana, no meio também, Nama Sankirtana. E quando a gente termina o Harikata, faz o quê? Nama Sankirtana. O Srimad Bhagavatam comprova. Declara. O Srimad Bhagavatam se manifesta com Nama Sankirtana. Especialmente em Kali Yuga. Qual sacrifício de fogo devemos fazer em Kali Yuga? Jaga, o cantar dos santos nomes. Em Kali Yuga devemos fazer o sacrifício de fogo do cantar dos santos nomes. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Você pode fazer todos os tipos de práticas de Bhakti, mas você deve dar ênfase em Nama Sankirtana. Sadhu Sangha Nama Sankirtana. Bhagavat Shravana Mathura-Vas e Srimurti Shradaya Sevana. Sakala Sadhana. Esses são cinco principais práticas de Bhakti. A melhor prática de Bhakti é o cantar dos santos nomes. Prabhupada Maharaj explicou que existem 9 angas de Bhakti. Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana. Aí depois são explicadas 5 tipos de Bhakti, que são os principais. Sadhu Sangha, Nama Sankirtana, Bhagavat Shravana, Mathura-Vas e Srimurti Shradaya Sevana. 5 principais angas de Bhakti. Depois é explicado mais quantos tipos de Bhakti? 3 são os principais. Shravana, Kirtana e Smarana. Ouvir, cantar e lembrar. 3. Depois é explicado mais uma vez, ok. Qual é a Bhakti mais elevada de todas? Kirtana, cantar os santos nomes. Harinama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por isso, Shukadeva Goswami Pada diz: Nama Sankirtana. Kirtana. Kirtana que é Bhakti. Quando a gente senta, isso é Kirtan. Entende? Quem toca harmônio, instrumento, pensa que ele é um Kirtaniya, né? E quem a gente fala, Harikata, isso não é Kirtan? Isso também é Kirtan, glorificação. Kirtan é mexer os lábios, cantando os santos nomes. Quando a gente canta os santos nomes, a gente mexe nossos lábios. Isso já é Kirtana. Jiva Goswami explica. O que é Kirtana? Mexer os lábios, isso é Kirtana. Os lábios se movem ou não? Sim, isso é Kirtana. Sankirtana é quando todos juntos, os devotos, cantam, se encontram e cantam juntos. Esse é o canto congregacional, né? O Sankirtana. Sankirtana. Todos juntos cantando, isso é Sankirtana, canto congregacional. Subhadra, Jagannatha, Subhadra. Lakshmi wanted Subhadra to go along because she wouldn't be able to keep a secret, and then she had spies. Então, como eu estava falando, Krishna Jagannatha está indo de Kurukshetra para Vrindavana. Esse é o modo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu.
place of Kurukshetra é o local da opulência. the sadhaks will be go opulence place to O devoto também deve ir do local de opulência para o local de doçura. that means Ou seja, we practice devotions pouco a pouco devemos praticar Vidhi Marga then you enter e in aí devemos entrar em Raga Marga. only you practice Vidhi Marga Só praticar Vidhi Marga, o caminho das regras e restrições, vai te levar para Vaikunta. Vai te levar para Vaikunta. Entendam isso de forma simples. É direto, assim, é papum. Se você adorar a Deus no amor de opulência, then you will attain você irá alcançar Vaikunta Dham, a morada da opulência. Vaikunta. so but how to attain to Como alcançar Madhurya Dham, local da doçura? Tem essas regras. Tem que seguir as regras e restrições, mas tendo como meta Goloka Vrindavana. E aí depois Deus vai dar para você isso. Quem é devoto de Raga Marga, eles vão para Goloka Vrindavana. E quem só segue as regras e restrições dos Shastras, vai para Vaikunta. É muito simples essa distinção. O que vocês querem? Vaikunta ou Goloka Vrindavana? Local da doçura, Goloka Vrindavana, Madhurya. Tem que ir pouco a pouco. but follow the rules of Mas sim, há que seguir as regras. Rag Marge Se a gente segue Vidhi Marga, regras e restrições, mas Braj tendo como meta, como alvo, Raganuga Bhakti, ouvindo Harikatha, de um Vrajarasiksa do Guru, dessa forma, iremos alcançar um dia Raganuga Bhakti. Mas todos devemos seguir primeiro Vidhi Bhakti, as regras e restrições, várias regras das escrituras. Tem gente que é só radia e não querem seguir as regras e restrições das escrituras. Eles querem já pular e ir para Raga Marga, o caminho da devoção espontânea, mas esse não é o processo. Perdão, devemos seguir as regras. Mas a sua meta deve ser adentrar Raganuga Bhakti. Sadhak de Kare Nam Sankirtan. O sadhaka, com seu corpo, ele canta os santos nomes, Follow the rules. seguindo todas as regras. Siddharya. E com seu Siddhadeha, sua forma internamente concebida, ele se lembra dos passatempos de Cristo. Qual é o verso? Sadhaka Rupena. Siddharupena Chatrahi. Sadhak, Esse é o verso que explica isso. step by step. So now coming in this way, actually, why I am saying because Lord Chaitanya Mahaprabhu just changed O Senhor Chaitanya Mahaprabhu simplesmente mudou o humor. Entendem? Same Jagannath is O mesmo Jagannatha está indo de Jagannatha Puri para Gundicha. just Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu simplesmente mudou o humor. Jagannath is going. Jagannatha está indo de Kurukshetra para Vrindavan. Vaishyadhantu. De Aishwarya Dhamma para Madhurya Dhamma. This is the mood of the Chaitanya. Esse é o humor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu's mood is very top. O humor de Mahaprabhu é o mais elevado. And which bring to Krishna. Quem traz Krishna para Vrindavana? Gopi. As gopis. Gopi Bhava. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu In the mood of the Gopi. se absorveu completamente no humor das gopis. And we many stories to think. Faz várias orações, estava stutis, muito humilde. Naham Vipronachanarapatira, ele recitou esse verso antes de orar teatro. O humor de Mahaprabhu, eu não sou um Brahmana, Vaishya, Shudra, Vanaprastha, Sannyasa. Eu sou servo do servo do servo do servo de Krishna, o amado das gopis. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu humildemente fez várias orações, estava astuto ao Senhor Jagannatha. Vardayam Kamadevam. Mahaprabhu também recitou esse verso. Esse verso do Srimad Bhagavatam.
Esse verso é a essência do Bhagavata inteiro. Esse verso é muito bonito. Todos devem aprender esse verso. Jayati Jananivaso Devaki. Jayati Jananivaso, a primeira linha. Jayati Jananivaso Devaki Janma Bado Jadovara Parishada Swarbi Dharmi Asya Adharmam Sirachara Vrijna Darasi Smita Mukhena Vrajapura Vanitanam Vardayam Kama Devam. Esse verso é muito bonito. O humor de Mahaprabhu. Mahaprabhu recitou esse verso do Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu, diante do Senhor Jagannatha, fazia estas astutas orações. Mahaprabhu pensava, eu sou Radha. Eu sou Radha e Jagannatha, ou seja, Krishna, está indo para Vrindava nesse humor. Ratha Yatra significa isso. Krishna vai para Vrindavana. Chori Gopi Manorate Manoroto, ou seja, a carruagem da mente das gopis. Krishna se sentou na carruagem da mente das gopis. Já são 3 horas da tarde, vamos fazer o Arati e vamos tomar uma Mahaprasada. Depois, de novo, Harikata mais tarde. O que ele falou? Oi? Quando que o templo de Gundicha foi construído? A pergunta do devoto. Gurudeva explica que Indradumna Maharaj construiu em Satyayuga o templo de Jagannatha. Entende? À noite nós iremos discutir esse kata. Humor de Mahaprabhu, muito humilde. Prestou suas reverências. Viraha Bhava. Viraha separação. Quando tem humor de separação, você fica muito humilde. A humildade vem. Sentindo separação. Ó. Krishna me deixou. Mahaprabhu chorava. Onde está meu amado Krishna? Para onde irei? Como ver o meu amado? Muito humildemente. Uma coisa é Viraha e outra coisa é Milana. Encontro, separação, separação e encontro. Amor é o quê? 2 coisas. Encontro e separação. Separação e encontro. Milan, Viraha, Viraha, Milan. Que nem quando a gente canta os santos nomes. O que tem no santo nome? Encontro, separação, separação e encontro. Entenderam? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quantos santos nomes tem no Mahamantra? 16. 16 santos nomes. Quantos nomes? 16. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Encontro, separação. Separação e encontro. Entende? 8 pares de nome, ou seja, 8 nomes do casal divino. Entendem? Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam,
Shyam Shyam, Radhe Radhe. Encontro, separação, separação, encontro. Nós cantamos os santos nomes, mas pouquíssimas pessoas de fato conhecem o que elas estão cantando. Encontro e separação, separação e encontro. No Bhajan Rasa, Srila Bhaktivinoda Thakur explica muito bem sobre isso. Encontro, separação. Separação e encontro. Quantos nomes do casal? 8. 5 nomes de encontro e 3 de separação. 5 de encontro e 3 de separação. No Bhajan Rasa, Bhaktivinoda Thakur explica muito bem. Estão lendo ou não? Não. Logo no primeiro capítulo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai. Jagannatha significa o amor de separação Mahabhava. Jagannatha Puri, o Senhor Jagannatha Krishna está em Mahabhava. Dois humores Viraha. Krishna Viraha Vidur Radha e Radha Viraha Vidur Krishna. Krishna está sentindo separação de Srimati Radhika e Srimati Radhika está sentindo separação de Krishna. Nesse humor de separação, tem encontro, separação, separação, encontro. Entendem? Encontro na separação, separação no encontro. Gaur Pramanande, Hare Hare. Obrigada. Obrigada.